Vamos lá, então. Página 22, História. Vamos dar continuidade à aula de ontem, tá? Vamos para a Reforma Anglicana. Reforma Anglicana. Que o título aqui está errado. Reforma Anglicana Católica. Porque foi uma reforma anglicana. Reforma católica nós vamos ver depois. Posteriormente a essa tal de reforma anglicana aqui, tá? Vai estar lá na... ou já passamos? Deixa eu ver aqui. Não, a próxima, né? A próxima sim, é a reforma católica lá embaixo, né? Então não devia ser reforma anglicana e católica, não reforma anglicana e católica. Só vamos pensar que a reforma anglicana está ligada, né? Ou tem uma relação de defesa com o catolicismo, e não é. Entende? Então, a reforma anglicana é uma coisa, a reforma católica é outra. E até mesmo o título da reforma católica também, se vocês quiserem já ir anotando lá, seria legal. Até mesmo o título da reforma católica, ele está incompleto. Na verdade, seria contra-reforma, tá? Porque o catolicismo ele reage contra as reformas que aconteceram a partir de Lutero. Tá? Então, está errado também esse título aqui. O anglicanismo, então. Então, nós vimos, né, nesses últimos dias aí, que houve, naquele momento da Idade Moderna, né, uma necessidade de mudança com relação às bases do cristianismo. Tá? Essas bases cristãs, elas estavam diretamente ligadas à Igreja Católica, detentora, né, desse poder, que se tornou um poder, detentora desse conhecimento, detentora dessa religião, detentora dessa espiritualidade, desse desenvolvimento espiritual. Tá? Tudo estava ligado intrinsecamente à Igreja Católica, tá? Em todos os sentidos. Então, como eu falei, desde o seu surgimento, lá nas primeiras décadas após a crucificação, né, de Cristo, né, até o ano de 330, mais ou menos, nós temos os primórdios, os princípios do cristianismo, muito enraizados ainda com a filosofia primordial do mesmo, né, que provém de Cristo, né, de Jesus Cristo, né? Para quem de repente às vezes não sabe a diferença, né, entre Jesus e Cristo. Jesus é o homem, Cristo é o Espírito, né? Cristo é o ressuscitado. Jesus é o homem, Cristo é o ressuscitado. Cristo é a ação do divino. Cristo é o mistério, né? Justamente pela ressurreição. Então, é só para explicar, não estou fazendo apologia, não estou fazendo catecumenato, que é uma catequese para adultos, não é isso, não. É só para vocês entenderem que, às vezes, até essas questões, muitas vezes, podem cair numa prova de filosofia. Isso aprende-se em filosofia, na filosofia pré-cristã, por exemplo, né, do início, ali do final da Idade Antiga, início da Idade Média, se aprende um pouco isso, né? Por quê? Porque na filosofia medieval, ocidental é estritamente ligada ao cristianismo. Então é bom entender isso. Na filosofia medieval é estritamente ligada ao cristianismo por dois grandes pensadores que também aparecem em provas de vestibular, né? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino.
certo? Então é bom entender um pouco isso daí, para vocês entenderem, né? Para assim, pra se conectarem com esse, mesmo que não sejam cristãos, para se conectarem com essa base que é a formação do Ocidente. Sem sombra de dúvidas, né? Afinal de contas, só para vocês terem, né, para nós, para eu justificar essa minha fala, nós vivemos num calendário cristão, o antes e o depois de Cristo. Então, isso é interessante eu falar, né? Não tem nada de apologia, não tem nada de catecumenato, de catequese, não. Para vocês entenderem mesmo, né, o quanto isso faz sentido, né, para quando nós falamos sobre a nossa estrutura, não só social, mas estrutura social, política, diretamente religiosa, né? A gente tem que entender um pouco isso, tá? E é isso que nós estamos falando com relação às reformas e contra-reformas. Então, em todo o processo da reforma, a reforma é uma revisitação aos primeiros pensadores do cristianismo, os primeiros séculos, os primeiros 3 séculos, os primeiros 300 anos do cristianismo, né? Onde, como eu falei, havia uma filosofia ligada diretamente, né, um pensamento ligado diretamente com o seu progenitor, né, que é Cristo. A unidade, a sociedade, né, a comunidade, a confraternidade, né, cristã, ela estava mais ligada nos primeiros momentos do que posteriormente, né? Depois, posteriormente, que eu digo depois, quando a igreja, quando a religião como um conjunto, né, ela se tornou oficial do Império Romano por Constantino, né? Aí virou política, sacaram? E virou uma coisa política, meu. Política e religião é uma combinação perfeita para a submissão, entendem? É uma combinação perfeita para a submissão. Nós tivemos isso em outros momentos da nossa história, né? Nós tivemos isso em outras culturas. Aliás, fomos influenciados por culturas do Oriente a essa forma, né, de submissão. Se vocês pegarem, por exemplo, o período, né, do Egito Antigo, né, da formação dos faraós, né, das comunidades, das sociedades egípcias, elas estavam intimamente ligadas à religião, em que o faraó era considerado como divino, como Deus, e a partir dele, né, toda uma construção hierárquica de deuses. Daí você pega, por exemplo, Grécia Antiga, né, também, né, você tem uma combinação perfeita de política e religião, a estrutura, a mitologia grega fala muito disso, né, da presença dos deuses e semideuses. Aí você pega Roma também, né? Em contrapartida você pega o Oriente e a base do cristianismo, que é a religião judaica, né? Ali já é o monoteísmo, a crença em um Deus só, ligados também a uma política, né? Todas essas formas de política e religião foram contestadas por Cristo num momento, no seu momento, na sua época, né? Como eu falei, ele é o primeiro, ele é o cara que vai chegar lá e vai meter o pé nisso tudo e falar, olha, religião não tem nada a ver com política, meu amigo. Religião, espiritualidade não tem nada a ver com materialidade. Sacaram? Então, em 330 isso volta a acontecer, né? Uma religião daí agora ocidental, tá? Monoteísta, ligada à política. A igreja se torna uma instituição, a igreja se torna uma instituição oficial religiosa, né? Os papas, os homens, né, que representam Cristo na Terra são homens ligados a uma estrutura hierárquica romana, ex-imperadores, né, ou posteriormente, ou provavelmente imperadores se o Império Romano continuasse, ligados à administração pública, né? Então, eles sacaram isso, né? Um cara que saca bem isso é o cara da Revolução Francesa, lá, o, o, o baixinho, lá, como é que é o nome dele? Lá, o Napoleão Bonaparte, né? Na sua autocoroação, né, em 1789,
Na sua autocoroação, ele convida o Papa, né, o Pio VIII, se eu não me engano, e ele humilha o Pio VIII, né? Nós estamos falando já num período bem distante do que nós estamos estudando aí, que é a Idade Moderna. Estamos falando do período da contemporaneidade, da Idade Contemporânea, né? Então ele convida o Pio VIII lá e faz o Pio VIII sentar na frente. Era de costume a coroação dos reis serem feitas pelos papas. E ele convida o Papa lá, o Papa senta lá e ele fala, não, eu não preciso de você, pega a coroa, ele mesmo se autocoroa, né? Tem até um quadro que mostra bem isso, né? E daí ele tem uma frase impactante nesse momento, né? Que impactante né? E uma frase assim, vamos colocar assim também, de confronto para aquele mundo, né, onde a religião estava deixando de ser, ou deixando de ter a importância que tinha, que era a religião católica, já passada por essas reformas e coisa e tal. Ele fala, olha, se Deus existe, isso é frase do Napoleão, né? Se Deus existe, eu não sei, mas que a religião é importante, isso ela é, né? Importante em que sentido? Que ele tá, qual que é a importância que ele está dando, né? A importância de você de usar a religião como massa de manobra, né? Outro cara também que contesta a religião é Karl Marx, né? Ah, a religião é o ópio do povo e coisa e tal, né? Bem, em todos os, tanto um quanto outro eu concordo tanto com Napoleão quanto Marx, certo? Mesmo sendo um historiador e teólogo, né? Eu concordo, realmente, é o que nós vemos hoje, né? Imagina se tirar a religião do povo hoje, para vocês terem uma ideia, o que pode acontecer? Se de repente chegar e falar, olha, Deus não existe. Hã? A bomba explode, cara, entendeu? E realmente, né? Então a religião é importante. E outra, e ela é, de uma certa forma, o ópio do povo, né? Ela embriaga, ela embriaga, né? Ela que, de uma certa forma, ela guia, né? Ela faz com que as pessoas, né, passem ou vivam de uma forma diferente a sua liberdade, de quem não professa uma religião, né? Ele não, quem não professa uma religião, ele está livre, ele é uma pessoa que pode acreditar no que ele bem entender, ele não precisa exatamente seguir uma regra dentro de uma instituição religiosa que é posta a todo instante para que seja feita. Tá? Então, ele se desprende disso daí. A importância é tão grande que, por exemplo, é mais fácil no Brasil, por exemplo, no Brasil, é mais fácil elegerem um presidente ou uma presidenta, tá? Sei lá, que se declare bissexual, por exemplo, tá? Não que isso seja um problema de forma alguma, mas é mais fácil do que uma pessoa que fale que seja ateu, que não acredita em Deus. Se o cara chegar e ter essa disponibilidade de chegar e falar, olha, eu não acredito em Deus e eu sou candidato à presidência, ele perde. Por quê? Porque o país aqui ele é eu acho que o país, em números de católicos, né, é o maior país das Américas aqui, o maior país cristão, tanto de católicos quanto de evangélicos, né, de outras ordens religiosas, etc. Nós somos um país religioso, entendeu? Um país ligado à religião. Então, esse foi um pequeno esboço para nós falarmos um pouco sobre essa reforma do anglicanismo, né? O anglicanismo, então, ele está ligado diretamente à reforma de Lutero, lá, às contestações de Lutero, né? Mas com uma conotação diferente à de Lutero. Se Lutero pedia por uma transformação na religião católica, não queria uma separação. Se separou porque foi óbvio, né? O catolicismo não aceitou a interferência de Lutero. E naquele momento, né, ela excomunga, né, Lutero. O que é o ato de excomungar? O ato de excomungar é o ato de você tirar, né, extirpar, não fazer mais parte, né, você expulsar alguém da ordem, expulsar alguém da religião. E alguém sem religião
na Idade Moderna, era uma alma penada, vamos colocar assim, uma pessoa só de corpo e não de alma. E como eles tinham uma relação muito grande com a religião, uma pessoa sem alma era uma pessoa que vagava pelo mundo, como eu falei, como uma alma penada. Então a igreja excomunga Lutero, mas Lutero tem apoio do rei e continua o seu trabalho, traduz a Bíblia e etc. E tal. As outras religiões que vieram pós, ou melhor, as outras reformas que aconteceram pós Lutero, são reformas de cunho mais de interesses particulares. Como falei para vocês, o calvinismo, por exemplo, ele tem uma influência, mas depois ele tende a dogmas, a verdades que eles criam para se fazer, para se edificar a sua religião, a sua crença, etc. E o anglicanismo não vai ser diferente. Tá? Então, o que se tem nesse momento, nessas transformações, nessas ramificações do cristianismo, são a posição de cada uma perante aquele mundo. Na minha opinião, o que mais se destaca no sentido de mudanças mesmo é Lutero. Os outros vêm na cola, entendeu? E o que eles fazem? Eles tomam partido para si, eles pegam uma fatia do bolo, eles falam, opa, já que a coisa está assim, deu certo com o Lutero, agora é nossa vez. Só que vamos agir da forma como nós entendemos. Vamos fazer conforme nós queremos. Né? É a religião dos homens, entenderam? É a religião dos homens a partir de lá para cá é a religião dos homens, e tem sido até então. Tá? Porque se você pega todas as mudanças que vêm ocorrendo, que vão ocorrendo em todas as partes do Ocidente, né? São religiões que vão surgindo com o intuito, né, de cada uma ter a liberdade de professar a fé, certo? Se é que muitas vezes a fé está ligada com a espiritualidade, é isso que é eis a questão. Será que essas religiões estão ligadas diretamente a uma estrutura, né, do ser humano, enquanto ser humano, apenas não como matéria, não como corpo, mas também como espírito? Será que essas religiões elas trazem, elas buscam esse desenvolvimento do ser humano no mundo, né, do ser humano, né, na perspectiva de busca do ser humano, né, o ser humano para o outro, o ser humano para uma boa convivência no espaço, né, dentro de uma comunidade, né, um ser humano fraterno? Olha, é difícil de acreditar um pouco, porque, né, em contrapartida a todas essas disputas religiosas, nós temos a ciência que vai também, né, se fazer presente a partir de lá da Idade Moderna. Mas isso daí é um caso que nós vamos estudar com mais afinco posteriormente, né, mais para frente. Então, o que nós chamamos atenção aqui para o anglicanismo, que antes de eu terminar, antes de eu começar a falar sobre o anglicanismo, temos 10 minutos, né, eu pergunto a vocês, está tudo bem aí? Ou estão dormindo? Certo. E os outros? Só um me responde? Tudo Tá certo, tranquilo. Tá frio aí, rapaziada? Hein? Tá frio aí ou não tá? Aqui tá frio. O João é de Curitiba. Quem mais é? Quem é de Curitiba sabe que tá frio, né? O negócio tá... 5 graus, professor. Congelando aqui. Ô, João, aposto que você tá debaixo da coberta, né, cara? Certeza. Até eu tô, cara. Eu geralmente levanto, tomo um banho, faço a barba, coloco um terno e gravata para ir dar aula. Capaz, né? Eu tô debaixo do ninho aqui, tô no ninho aqui, cara, tá louco? Saí, levantei para tomar um café só, né? Porque tá frio mesmo. E aonde eu moro aqui é pior, João. Que aqui eu tô no pé da serra, aqui eu saí hoje e não consegui enxergar um palmo na frente, pisei em cima do cachorro, de tão nevoeiro que feio. Imagina. Vamos lá então. O anglicanismo, então, ó, o anglicanismo, então, ele coloca ali, como um desdobramento da expansão
do protestantismo pela Europa, que o protestante, o que é o protestantismo? As religiões que protestaram, então, contra a Igreja Católica, por isso que o termo protestantismo. Tá? Como desdobramento da expansão do protestantismo pela Europa, a partir das ideias de Lutero, olha só, né? E posteriormente Calvino, várias camadas sociais aderiram ao protestantismo. Na Inglaterra, a gentry, que é o povo, né? Elementos da pequena nobreza, artesãos e burgueses romperam com a igreja, assumindo novos comportamentos religiosos. Mas é claro que iam fazer isso, né? Porque, na verdade, a reivindicação dos protestantes é válida, meu. O que você tinha lá? Você tinha uma igreja, né, que submetia as pessoas a uma carga tributária além daquilo que já pagavam, né? A altas cargas tributárias, as pessoas passaram a perceber. Lutero foi o porta-voz, mas as pessoas não eram burras, elas percebiam o quanto a igreja, né, estava e era materialista, estava se fazendo como uma instituição materialista, né, voltada para o lucro, né, o dinheiro, né, ostentando riqueza, enquanto a igreja, uma determinada igreja de uma região prosperava, né, o povo passava fome. Eu falei para vocês sobre o filme do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Esse filme ele é bem legal. Ele mostra um pouco o que era isso, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? O filme tem uma cena lá que o cara vai lá, tem uma fila gigante lá, né? As pessoas vão lá pagar o dízimo à igreja, né? Nem sempre era em dinheiro, era com aquilo que produziam da terra. Então, o cara lá, ou aquilo que criavam, né? O cara levava lá, né? Uma parte da produção para a igreja lá, né? E a igreja recebia, né, comiam bem, lógico, né, se alimentava, tinha as 3 refeições, no mínimo, por dia, né, no mosteiro, e tudo que era o resto daquilo era jogado fora, para fora do mosteiro, e as mesmas pessoas que contribuíam né, para com esse dízimo, para com essa carga tributária, né, voltavam para pegar o resto, né? Então as pessoas sacavam isso, elas sabiam o que estava acontecendo. Então, quando houve essa ruptura, né, entre os protestantes, grande parte, principalmente os pobres, aderiram, né? Até porque, né, a filosofia, o pensamento muda também, né, cara? Opa, você tem livre acesso à interpretação, né? Você é um sujeito livre para professar a sua crença. A religião passa a ser de volta, como no princípio, pelo menos era a proposta dos primeiros protestantes, né? Passa a ser de volta, ou está de volta ligada a uma comunidade, né? Uma comunidade que prospera junto, tá? Uma comunidade onde você vai, né? Você é convidado a fazer parte. E não e não diferente que era até então, você tem que fazer, é obrigado a fazer, você, mesmo sem entender bolufas nenhuma, né? Você entendia que fazia parte porque você era batizado, certo? Agora, a relação entre instituição e comunidade beneficiava apenas a instituição e não a comunidade. Então, a partir do momento que tem essas novas ideias, né, de se viver em comunidade, não é à toa que você pega, por exemplo, o país que melhor, os países, né, vamos colocar assim, que afrontaram, né, a igreja e que prosperaram de uma certa forma, tá, a partir da Idade Moderna, é claro que com a exploração de outros países, né, não podemos esquecer isso, mas que prosperaram economicamente, são países que estão ligados ao calvinismo, França, países que estão ligados ao anglicanismo, Inglaterra, países que estão ligados ao luteranismo, Alemanha. A Alemanha, por ser como até o país de Lutero, onde Lutero viveu, onde as pessoas aderiram com mais fidelidade ao protestantismo, é um país até hoje que ele é o que ele é base, ele é um país que ele influencia, né? Ele é um país forte, é um país
que tem uma consolidação entre as pessoas, né, entre a comunidade muito forte diante de todos os outros. Né? Veja, por exemplo, vamos ver, por exemplo, lá depois da Segunda Grande Guerra, o país totalmente arrasado, né? Devido a uma série de bombardeios e etc., né? É um país que em 5 anos ele se reestruturou de volta, cara. É incrível o quanto aquela alemãozada é forte. Por quê? Porque a comunidade é muito forte. Os laços desta comunidade são muito fortes. Tá? Então, isso é interessante você pensar que também a religião, ela não é, se ela for ela for bem utilizada, se saber como, né, fazer parte de uma religião voltada para o convívio bem social de todo mundo, ou seja, religar-se, religião é religar-se um ao outro, e esse um ao outro é religar-se com uma superioridade que hoje até a ciência, né, ela não prova, mas ela concorda que tem tem uma bastante significância para um mundo melhor, né? Essa superioridade aqui, esse sobrenatural, né? Pode dar certo as coisas, tá? Como eu falei aqui, não estou fazendo apologia a nada, só estou mostrando que são casos que estão aí para todo mundo ver. Se vocês pegarem tudo que eu estou falando para vocês, se vocês forem atrás, buscarem né, a fontes, vocês terão milhões de fontes na internet. É só para abrir lá, ver no YouTube, ou mesmo buscar por algo escrito. Vocês vão ter muita coisa a respeito disso daí. Não sou eu que estou falando aqui da boca para fora, né? Estou falando com um embasamento. Tá? Então, para lá, o anglicanismo, a questão do anglicanismo, ele tem uma questão muito peculiar. Eu não vou aqui vamos colocar assim, fazer uma leitura, porque senão não chego a lugar nenhum, não termino a aula com vocês, mas é interessante que o anglicanismo aqui, o contexto do anglicanismo, da mudança, né, da criação de uma igreja anglicana, ela vem do rei Henrique VIII, em que o seguinte, cara, ele era casado com deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Não tem aqui? Ou tem? Não tem aqui. Deve ter aqui. Assim, Catarina de Aragão. Ela era casada com essa mulher. Essa mulher não dava filhos a ele, né? E ele exige uma separação, mas diante do sacramento, né? Que é a união, né? O casamento, a igreja não separa, não é permitido isso, até porque quando vocês casarem, vocês vão ouvir, né? Até que a morte os separe. Né? Então é o seguinte, ele cria essa religião, de uma certa forma, com interesses próprios. Né? O anglicanismo, quando ele cria essa religião, ele cria no intuito de separar da Catarina de Aragão e casar-se com outra. Né? Continuar, né? Ter alguém que o substitua no trono. Então, é intrinsecamente ligado a uma política, tá? E não especificamente a uma mudança de religião, né? No sentido de uma nova estrutura. É claro que tinha, né? Baseava-se também em dogmas, etc. e tal, muitos vindos da Igreja Católica e outros do protestantismo luterano, né? Mas tinha, no fundo disso tudo, um interesse particular. Mas continuamos na próxima aula, ok? Eu acho que, por enquanto, por hoje é só. Tenham um bom final de semana a todos. Se cuidem. Tá passando isso tudo, viu? Daqui a um pouco nós vamos estar na rua, tomando sorvete, tomando cerveja, fazendo festa, mas por enquanto vamos se cuidar que ainda o bicho está pegando. Vocês notaram que depois do que aconteceu aqui no sul, né, esse ciclone bomba, né, que chamam, né? Notaram que a notícia mudou? A notícia se concentrou tudo aqui agora com relação ao que está acontecendo, né? Claramente nós vemos, é visível, né? Nós vemos que a mídia, né?
ela se favorece das catástrofes, né? E essas catástrofes são pautas, né, para a sua sustentação, né, como mídia, né? Ou seja, de uma forma mais, vamos colocar assim, mais clara, né? A mídia, ela é ela se beneficia, né, da catástrofe dos outros, da desgraça dos outros, né? Então é isso aí. Bom final de semana para vocês, até mais, cara. Igualmente, professor. Valeu, falou. Valeu, Valeu, professor. professor. Bom fim de semana. Até mais.